Estou de volta para este vídeo 3 da nossa aula 7 de escatologia e a temática de hoje é o estado intermediário. Onde estão os mortos? É a pergunta que toda pessoa que perdeu seu ente querido faz. Onde estão os mortos? Então é preciso ter noção dos pontos de vista sobre o estado entre a morte e a ressurreição, desenvolvidos na história da teologia. É preciso ter a noção. Existe, como já tinha falado, a doutrina do purgatório. Este ensino é colocado em prática pela Igreja Católica Romana. A ideia é a de que, se o cristão morre na fé em Cristo, então seus pecados lhe são perdoados. Mas ele ainda não está purificado deles. Portanto, Jesus aqui na nossa existência, na nossa vida, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador, para os católicos romanos, segundo o ensino da doutrina do purgatório, Cristo não fez o trabalho completo. Bem, ele perdoou os pecados. Ele perdoou os pecados. Mas a pessoa que o recebeu ainda não está purificado deles. Ele ainda não fez a expiação por eles. Interessante. Qual o valor do derramamento de sangue de Jesus, do seu sangue? Ele ainda não fez a expiação por eles, mediante o cumprimento das penas temporais necessárias. Assim como como na vida dos crentes, representa uma penitência constante, um processo permanente de purificação, assim também continuará a ocorrer com as suas almas após a morte. Aí está uma diferença muito grande entre a maioria dos crentes da Reforma, os chamados protestantes, evangélicos, e os crentes da Igreja Católica Romana em relação, por exemplo, a este assunto. E que é muito diferente, quer dizer, para, por exemplo, um reformado, o sangue de Cristo é suficiente para a purificação dos pecados. Já, por exemplo, na linha católico-romana, ainda carece de purificação. Então, o sangue de Cristo não foi suficiente e eficiente para purificar os pecados. É certo que ainda vivemos pecando, ainda vivemos nos relacionando mal, destratando o nosso próximo, destruindo o planeta, mas se isto que Jesus fez por nós, se não for eficiente aqui e agora, então não temos a certeza de nada, de se vamos até perecer mesmo sem purificação, perderemos a nossa própria salvação. Bem, aqui é apenas uma reflexão sem o intuito de julgar, mas desde a mais tenra idade se aprende que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, é o que diz assim a palavra de Deus. Portanto, existe um estado de purificação que é o purgatório, em que são purificadas aquelas almas que ainda não estão afetadas por pecados e penas temporais.
pelas penas temporais dos pecados. Para que saiam as almas do purgatório, é preciso a intercessão dos vivos e as missas eucarísticas, a intercessão dos santos, a intercessão daqueles vivos que viveram na família uma vida de espiritualidade elevada, que foram bons cristãos e morreram. Eles podem interceder também por aqueles que ficam. São pontos muito divergentes daquilo que os evangélicos, os reformados, os protestantes creem. É bem diferente, mas é preciso tomar conhecimento de que existe isso, não é? Essa variedade de pensamentos, de reflexões, até porque são pontos ligados à teologia futura. Sobre a cosmologia dos tempos de Dante Alighieri, o autor da Divina Comédia, Céu, Inferno e Purgatório, pela cosmologia dos tempos de Dante, herdada de Aristóteles e Ptolomeu, adaptada pela escolástica às Escrituras, a Terra era representada como um globo solto, fixo, imóvel no espaço, contendo terras e mares e envolvidos por uma atmosfera própria, não extensiva ao espaço restante. Era esse globo constituído por um hemisfério superior, setentrional, de superfície predominantemente sólida, o único habitado, e o inferior austral, de superfície toda marinha, tendo unicamente em seu centro a montanha do Purgatório. Então, a cosmologia dos tempos de Dante era esta. Dante Alighieri. Portanto, as pessoas partiam para refletir a partir da cosmologia, da visão de mundo, da visão de cosmos. E era uma visão aristotélica e também de Ptolomeu. Era a vez, século XIII, XIV, era a vez de Aristóteles. Era a vez do motor imóvel. Então, a Terra era um globo solto fixo. Um globo solto fixo. Imóvel no espaço, contendo terras e mares. Né? Tem a atmosfera e o centro, né? Tendo unicamente o seu centro, que era a montanha do Purgatório. O Purgatório era uma montanha. E era o ponto central da Terra. Vocês imaginam a cosmovisão cosmológica dos tempos de Dante Alighieri? Interessante. Entendia-se o hemisfério superior deste no Oriente, a foz do rio Ganges na Índia, e no Ocidente, a nascente do rio Ebro na Espanha, correspondendo ao arco descrito pelo Sol nos equinócios da aurora, ao ocaso, e tendo no centro, ao meio-dia, a cidade de Jerusalém, a qual correspondia no polo oposto à montanha do Purgatório. Então, de um lado, num polo tinha a montanha do Purgatório, e no outro polo da bola, da Terra, era a cidade de Jerusalém. Muito interessante. À volta dessa terra imóvel, circulavam cada qual em sua órbita. A distância crescente, a Lua, os planetas Mercúrio, Vênus, o Sol, Marte, Júpiter e Saturno, designados planetas ou também chamados de estrelas móveis.
Acima delas, o céu das estrelas fixas. Bem, Purgatório é a segunda parte da Divina Comédia de Dante Alighieri. Está dividido em 33 cantos antes das 7 cornijas, onde as almas expiam seus pecados. Está o antipurgatório, onde ficam as almas que se arrependeram no último instante. O antipurgatório é dividido em 3 graus. O purgatório é construído por uma montanha altíssima, aliás, constituído por uma montanha altíssima que surge do mar e no centro, no hemisfério austral, contornada por conijas, ou conijas, quer dizer, são terraços, tipo naquela montanha de Babel tem os terraços, né? Então, o purgatório é constituído por uma montanha altíssima que surge do mar no centro do hemisfério austral, contornada por conijas ou terraços que vai se afinando até chegar ao plano do paraíso terrestre. Pois é, isso aí influenciou muito a Divina Comédia de Dante Alighieri, Céu, Inferno e Purgatório. Enfim, a primeira parte da escalada é reservada às almas, que, tendo se arrependido, só na última hora devem aguardar a sua admissão pela porta de São Pedro, aos círculos superiores, onde cumprirão as penas diversas, correspondentes aos pecados praticados em vida, e que os purgarão para depois serem admitidos no paraíso. Esses terraços, ou terrações, desenvolvem-se em 7 círculos sobrepostos, onde, por exemplo, nesta ordem, os orgulhosos, ficam ali os orgulhosos, 2, os invejosos, 3, os iracundos, 4, os preguiçosos, 5, avarentos e pródigos, 6, os gulosos e 7 também ali os luxuriosos. E ali fica dentro do purgatório, quer dizer, cada um na sua, cada um no seu quadrado. Eu fiz para você aqui, peguei da internet um esquema do purgatório, está aqui direitinho para você analisar. Está em espanhol, mas espanhol é fácil de ler, não tem dificuldade nenhuma. Muito bem, este é o final do vídeo 3, daqui a pouco estaremos de volta no próximo vídeo. Até lá, um abraço.